Boa noite a todos. Vamos esperar aí o pessoal ir entrando e também as duas aparecerem aqui, né? Pra gente poder já começar, a gente já poder conversar. Boa noite, Vitor. E tá tudo certo aí, Vitor? Tá tudo certo aí, quem tá entrando? A gente já tá ouvindo direitinho? Responde aí, por favor. Se estiverem ouvindo direitinho, respondem aí, por favor, para eu poder saber. Tudo ótimo, né? Tá certo. A Gabriela já pediu para entrar aqui. Já vou colocar. E esperando aí agora a Marisete. Bom, gente, a gente já vai conversando aqui. Gabriela, Oi, boa noite, tá ouvindo? tô ouvindo, só não tô te vendo. Tá, vou trocar aqui a câmera. Pronto. Aí você tava do outro lado, né? É, tava Ah, do tá, outro lado. joia. Estamos só esperando aqui a Marisete. Então, até enquanto a Marisete não entra, só falar aqui um pouquinho para vocês, o pessoal vai entrando também, já tem alguns online. É, bom, só explicar, né, a Uniju que ela é uma associação de fiéis, tanto canônico quanto civil, né? Tem, ela é registrada tanto na igreja quanto no Estado. E a nossa função é justamente estar levando a esse meio, né, jurídico, especialmente entre nós aqui perto, né, aqui em volta mesmo de Goiânia, aqui na nossa redondeza, aqui na nossa arquidiocese. Às vezes a gente extrapola um pouquinho essa territorialidade aí, mas normalmente aqui mesmo, levar para esse meio os valores católicos, os nossos pensamentos, os nossos valores cristãos, como fiéis leigos que nós somos, né? A nossa intenção é fazer valer o que nós somos. Somos leigos. Sendo leigos, somos sal da terra, somos luz do mundo. E é o que a gente pretende fazer, né? Ir atrás, e buscar, e formar, e informar, e agir também judicialmente quando for preciso, como foi preciso agora nesse período agora de pandemia. A gente já entrou com algumas medidas e tudo mais, de vez em quando entra com outros tipos de medida, à medida que for sendo necessário, né? A gente vai fazendo, vai tendo formações, algumas fechadas, só para os membros, outras abertas, como essas lives, outras coisas que nós temos em mente de fazer daqui para frente, vamos ver se vai dar certo, né? Usar também lá o canal do YouTube, já chamo o pessoal para poder também, além de divulgar esse aqui, mas também ir lá no YouTube, mesmo nome, né? E, e curtir lá, seguir, se inscrever, né, lá no YouTube, que nós vamos ter novidades lá logo, logo. E eu estou enrolando aqui, Gabriela, e a Marisete não aparece. Vai entrar. Como é que começa sem ela? Não tem jeito. Pois é, vamos ver aqui, já estamos com 10 pessoas online. Boa noite, Marina, tudo bem? Alessandra também, boa noite. O pessoal da Uniju que vai Priscila. chegando, Priscila, um punhado, ó, Cíntia, Sheila, a Roberta, né? Roberta, a Roberta, gente, ela cuida do Instagram aqui da Uniju, que vocês viram que deu um salto de qualidade, né, nas artes e em tudo. É a Roberta, procura ela aí, social media. Roberta tá aí, ó, Roberta Francisquini. Adelmo, tudo bom, Adelmo? Como é que estão as coisas lá? O Adelmo está também tentando criar uma união de juristas lá em Aracaju, Que né? maravilha. 14 pessoas já. Deixa eu mandar aqui para a Marisete A aparecer aqui Marisete agora. apareceu. Que bom. Vamos pedir, pede para entrar aí, Marisete, que a gente já começa então. Eu estava conversando com o pessoal, já temos 15 pessoas online.
Tá aí, a Roberta, ó. Pessoal que quer fazer. O Vitor também contratou a Roberta lá no perfil dele. Vale a pena contratá-la, né? Porque serviço profissional é outro nível. Não, muda tudo, né? Ó, Marisete vai entrar agora. Bom, pessoal, então, enquanto a Marisete está entrando, agora a gente tem essa novidade aqui no Instagram, né? Com 3. É a primeira vez que eu faço esse negócio com 3, né? Olá, Com 3 pessoas. Boa noite, Marisete. Tudo boa jóia? noite. Como estão vocês? Tudo Tudo jóia. bem. Então, estava falando, Marisete, apresentando um pouquinho aqui da Unijuc também, tudo mais, né? E falando a primeira vez que eu faço isso aqui com 3 pessoas, né? Nunca... acho que é novidade até para o Instagram. Mas, só apresentando aí vocês duas hoje, porque hoje eu vou ficar mais aqui na minha só, mais ouvindo de vez em quando, tentando jogar gasolina na fogueira aí, mas mais ouvindo vocês, e um momento ou outro comentando alguma coisa. Doutora Gabriela Pugliese, né? Que não é a Gabriela Pugliese do Instagram, aquela outra, não. Só peguei carona na fama dela pelo meu nome. Oi. Então, a doutora Gabriela, ela é professora, né, na PUC Goiás, na PUC Goiânia, né, Goiás, e justamente de Direito Constitucional, né? E aí a doutora Marisete também, e membro da Unijuc, né? A diretora financeira da Unijuc, a Gabriela. E a doutora Marisete, que é advogada, e também membro da Unijuc, desde o comecinho, né? A Marisete está desde o começo com a gente. Então, hoje a ideia nossa é falar um pouquinho sobre essa parte constitucional, de tudo que está acontecendo, pontuar algumas questões que precisam ser pontuadas, né? Então, nada melhor do que as duas que têm um conhecimento bom de constitucional, que aprofundam nesses temas aí. Então, passo aí para vocês e uma boa conversa aí. Obrigada. É uma honra estar aqui, uma alegria. Essas pessoas tão maravilhosas, tão lindas. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer, o que a gente vai conseguir construir essa noite. Também agradeço a possibilidade, a oportunidade de participar, principalmente com meus ilustres colegas, a Marisete, minha ex-aluna na universidade, na graduação. Eu costumo falar para os meus alunos que a maior alegria de um professor é quando o seu aluno supera ele, o mestre, né? Então, a Marisete é um desses meus orgulhos. Tenho vários, tenho inúmeros. E o Emanuel, muito querido, nosso presidente, né? Então, a Marisete que fez o convite para eu ir para a Unijuc, e de lá eu consegui conquistar muitos amigos, né? Que eu nem imaginava que eu teria. Obrigada pela oportunidade. Okay. Bom, gente, então assim, para começo de conversa, né? Nós estamos aí com 19, 20 pessoas, sempre nessa faixa de gente, vai aumentando, daqui a pouco aumenta mais. Nas últimas tem dado 30 e poucos, né? Mas é o seguinte, de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está lidando aí agora, problemas de fundamentação, de direitos fundamentais, constitucionais e tudo mais. Quais são os grandes problemas, Gabriela? O que a gente está tendo, está vendo de dificuldade? O que existe de maiores problemas? Quais são os pontos? O que a gente pode pontuar aí? Eu acho assim, que é muito importante, porque nossos ouvintes, nem todos são da área jurídica, né? E eu costumo dizer que o direito constitucional, principalmente os direitos fundamentais, tinha que ser de conhecimento de todos os cidadãos, de todos os indivíduos, né? Infelizmente, isso não é possibilitado ainda, né? Mesmo porque a nossa Constituição é muito extensa, mesmo a nossa Declaração de Direitos, ela é muito extensa. Então, muitas coisas acontecem, que estão acontecendo no cenário atual, no Brasil, no contexto mundial, mas nós vamos contextualizar no Brasil, né, já que as dificuldades que nós enfrentamos diretamente. Muitas pessoas, leigos, não entendem o porquê ou o motivo disso estar acontecendo, né?
Então, quando você até me perguntou, Emanuel, né, que tipo de tema nós poderíamos abordar, e eu falei sobre o cerceamento das liberdades constitucionais. Porque não é aleatoriamente que as liberdades estejam cerceadas e algumas, inclusive, suprimidas, mesmo que temporariamente. A liberdade em si não é aleatoriamente esse cerceamento. Por quê? Porque não é à toa que as nossas revoluções liberais que aconteceram, né, no mundo, principalmente no século XVIII, a primeira bandeira, por exemplo, da Revolução Francesa era a liberdade. O povo ansiava por liberdade. Né? A Revolução Americana também, eu falo das duas revoluções liberais, porque foram elas que desencadearam a escrita, a elaboração de uma Constituição expressa como nós temos. Né? Então, também não é aleatório. Assim também como na Inglaterra, ainda na Idade Média, no finalzinho, já na transição ali para o século XVI, que a Magna Carta foi escrita e previsto o direito à liberdade, né? E a primeira garantia constitucional expressa também foi no direito inglês, no século XVI, com o Habeas Corpus Act. Né? Então, se nós formos fazer uma hierarquia de direitos, em primeiro lugar vem a vida, porque a vida realmente, sem a vida eu não posso falar em nenhum dos outros direitos. Né? E a primeira geração de direitos, então, nós temos uma declaração, uma classificação de liberdades constitucionais. As primeiras constituições, elas eram denominadas de declaração de direitos. E as liberdades constitucionais, elas vieram nesses direitos, né, as principais, de primeira geração. Então, muitas pessoas acham que o direito à liberdade, ele é o direito de ir, vir e permanecer. Porque em tempo de paz, nós podemos ir, vir e escolhermos aonde nós vamos permanecer. Em tempo de guerra, nem aonde nós vamos permanecer nós podemos escolher, né? Isso vai depender do Estado. Só que o direito à liberdade, as liberdades, elas são muito mais amplas. Né? Hoje nós temos, no artigo 5º da nossa Constituição, a liberdade, vamos falar das principais que nós estamos sendo atingidos atualmente nesse contexto político, social, nesse político de pandemia. Né? Em primeiro lugar, a liberdade de locomoção. Nós tivemos que passar por períodos, né? Estamos passando por períodos de isolamento, com os lockdowns. Depois, liberdade de expressão, de pensamento, de palavras, de opiniões, né? Isso também está garantido na Constituição e está cerceado também, muito. Liberdade de culto, né? Do exercício do culto, de cultos religiosos, para nós exteriorizarmos as nossas crenças. Liberdade de exercício profissional. Então, essas liberdades são todas individuais. Além disso, as liberdades coletivas, né, direito de reunião, né, nós vemos agora, nesse contexto atual, supressão, não é cerceamento. Direito de reunião, de manifestação, inclusive em locais públicos, sem autorização do governo, é direito à liberdade, amparado pela Constituição também. Né? E esse direito de reunião, ele pode estar implícito ou não ao nosso exercício religioso também, né? Então, não é à toa que, por um regime ficar um pouco ditatorial ou muito ditatorial, vai se iniciar com o cerceamento das liberdades, né? Às vezes maquiado por não estou negando que existe uma pandemia do Covid, ela existe, ela é séria, ela é grave, nós estamos vendo, né, com a quantidade de pessoas doentes e os óbitos que nós estamos tendo, mas também por trás de uma pandemia existem duas situações que eu acho que são muito relevantes nós pautarmos, que é o oportunismo que está tendo por trás disso e o comodismo de nós cidadãos. Muitos estão muito acomodados. Quando a gente fala em liberdade, as pessoas têm uma ideia muito pequena da liberdade. E se nós analisarmos a liberdade de um ponto de vista mais amplo, a gente vai perceber que o berço de tudo que nós temos, de todos os direitos, depois da vida, que é o primeiro direito, é um direito natural, é um direito que é assegurado também na lei, por ser um direito extremamente importante, então o Estado tutela isso. Mas a liberdade é a base dos outros direitos.
Porque se eu não tiver a liberdade de escolha, a liberdade de poder ir e vir, e junto a isso, a gente percebe agora que nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo uma situação de confusão muito grande e um cerceamento de liberdades amplas, né? Me assustou essa semana perceber que aqui em Goiás, também em Goiânia, o supermercado está com lista de itens que podem ser comprados. Ou seja, alguém, o Estado, né, o prefeito com a sua equipe, decide o que é prioridade na minha casa. A minha liberdade de compra foi agredida. A minha liberdade de trabalhar foi agredida. A minha liberdade de ir e vir está agredida. Então, tudo isso sem nenhuma explicação lógica, sem respaldo legal, e é bom que se diga isso, porque não existe respaldo legal para todas essas coisas. Eu não posso crer que uma decisão da Suprema Corte é um respaldo legal para tudo isso que está acontecendo. Então, nós estamos vivendo um tempo de violação da nossa liberdade, e aí você vai ampliando o leque dessa liberdade, né? Até onde que vai esse cerceamento de liberdade? Sem contar que antes desse cerceamento foi feita uma preparação para esse cerceamento através do medo, né? O pavor das pessoas, o primeiro medo, o terror, e aí esse medo disseminado pelos meios de comunicação foi transformando as pessoas comuns e as pessoas de um modo geral em reféns dos seus domicílios. E aí vem a outra parte da perda da liberdade, que é a perda da liberdade no seu domicílio, quando em alguns locais as pessoas tiveram seus domicílios invadidos, foram retiradas coercitivamente em prol do bem comum. E que bem comum é esse? Então, essa questão da liberdade, se a gente fosse discutir o que está acontecendo no Brasil hoje, no âmbito da perda da liberdade, a gente ficaria discutindo isso a noite inteira. Então, vamos ao princípio. A liberdade como a vida é um direito natural, muito além da vontade do Estado. Ela é um direito natural que precisa ser preservado e muitas pessoas morreram ao longo da história do nosso país, do mundo, para que a gente gozasse essa liberdade. Então, quando você olha a história do mundo, você percebe que em vários momentos a liberdade foi suprimida e alguém brigou por ela. Então, aí a gente vai pegar assim, hoje nós não sabemos quem é o mocinho, quem é o caçador, porque quem deveria estar brigando para o cumprimento, para a defesa das liberdades, está trabalhando do outro lado. E o cidadão está sem defesa, porque nós não temos quem nos defenda. E isso é muito grave. A sensação que eu tenho é que aquela metáfora do lobo e o homem, elas saíram assim de uma vez para a sociedade, né? E ao mesmo corpo que tem o lobo, ele tem o homem. O homem vai lá e diz assim, olha, eu vou fechar tudo que é para o seu bem. Aí o lobo vem e arranca tudo que você tem. Então, quando você abre o noticiário, eu já não vejo TV aberta mais, porque eu não suporto aquele terrorismo feito nos telejornais. E hoje foi absurdo o que aconteceu com a afirmação daquela jornalista, sem nenhum tipo de sabedoria, e o choro é livre, né? A frase do dia hoje foi essa. Não sei se vocês viram, mas uma jornalista da Globo falando que havia unanimidade para fazer todas essas ações coercitivas da liberdade e que as pessoas não podiam reclamar. É pro seu bem que nós estamos prendendo vocês em casa, e se você não gostou, o choro é livre. Onde nós chegamos? Né? Então, aí a gente vai percebendo que isso é muito grave, porque a Gabriela disse que está havendo uma omissão da população. Gabriela, está mesmo. Porém, é uma omissão que foi preparada. Se você conversa com as pessoas mais simples, as pessoas que não têm muito conhecimento, não têm acesso a um conhecimento mais amplo, ela vai dizer para você que ela está morrendo de medo de sair no portão da casa dela. É como se o vírus estivesse no ar, que nem aquele vereador maluco do Sul ontem que disse que queria aviões para jogar álcool gel, álcool em cima da cidade, porque o vírus estava no ar. Olha o pensamento da pessoa, né? Aí assim, joga o álcool, a pessoa acende alguma coisa aqui, faz uma faísca, bum, morre a cidade inteira. Então, a que ponto que nós chegamos, a falta de discernimento das pessoas que deveriam estar zelando pelas outras? Um vereador de uma cidade, importante, inclusive, lá no Sul, não é uma cidade qualquer, dizer uma coisa dessa. Então, não está havendo um pensamento sobre essa perda de liberdade. E outra, liberdade perdida vai ser reconquistada? A que preço? Gente, só alguns pontos aqui, só para a gente poder
quem quiser fazer pergunta, tem um balãozinho aí embaixo, bem embaixo da tela do celular, com interrogação dentro, né? Se vocês quiserem fazer, alguém que está assistindo e tal, quiser fazer pergunta, vai lá, porque fica mais fácil até da gente ver a pergunta, né? Porque no comentário às vezes passa. E lá no balãozinho ele fica. Aí a gente vai fazendo à medida do possível aqui. Outro ponto só que eu queria colocar, aí já entrando no assunto, né? Que eu até coloquei ele até com alguma ênfase lá a gente tem que fazer essas ressalvas, infelizmente, porque é aquela história de ter que explicar que a grama é verde, né? Tem que falar, não só falar, vai ter que explicar, né? Então, assim, segunda-feira eu fiz aqui nesse canal mesmo, com a live com a doutora Alessandra, que acho que está até online também, só que por incompetência minha eu não salvei, né? Não consegui salvar. Mas a gente tem que fazer a ressalva que é o seguinte, essa história de negacionista, isso é uma criação retórica de um mau caráter, de um nível de mau caráter gigantesco. Porque ninguém aqui, a gente está colocando essas situações e a possibilidade de alguém chegar aqui e falar, vocês são negacionistas, vocês estão negando ninguém está negando que existe pandemia, ninguém está negando que é perigoso, ninguém está negando que pessoas morrem, né? A gente tem pessoas ao lado da gente que está morrendo. Né? Essa semana, anteontem, morreu o rapaz da rádio, lá da Rádio Maria, que trabalha na Rádio Maria, Fábio. E outras todas as pessoas, todo mundo hoje, praticamente todo mundo já conhece alguém que morreu, né? Assim. Então não tem ninguém negando. A questão é a gente entender em que nível nós estamos do contrário, né? De negar, ou outro tipo de negação. Nós estamos nos negando, nos impedindo de viver para não morrer. Né? E é isso que a gente está colocando. A gente está abrindo mão, a gente acabou de falar aí, que é um ponto que a gente precisa pensar, para poder raciocinar. Liberdades perdidas, para serem conseguidas de novo, né? Reconquistadas. É muito difícil, é muito complicado. Sabe? Milhares de pessoas morreram para que aquelas liberdades existissem. Sabe? Milhares de pessoas precisaram dar a vida. E aí vem aquela questão que o Gabriel estava falando também. A vida numa questão de hierarquia, a vida é o primeiro bem, né? O primeiro direito, o direito natural. Sim, nesse tipo de hierarquia. Por outro lado, preferem morrer a perder essa liberdade. Sim. Né? Quantas pessoas preferiram morrer a perder a liberdade religiosa? Sim. Gente, fui eu que meu que está travando aqui, né? Estou travando um pouquinho. Então, assim, quantas pessoas preferiram morrer, dar a vida, ou seja, abriram mão do direito à vida, que é um direito natural, para que outras tivessem a sua liberdade religiosa, que é outro direito natural. Não é? Assim, ao longo da história foram milhares de pessoas. Dos 12 apóstolos, 10 morreram martirizados assim. Né? E um deles morreu de morte natural, mas fugido também, exilado. Né? E o outro só não morreu assim porque fez uma bobagem, né? Esqueci do outro. Mas foi Judas Iscariote que se traiu. Mas a gente às vezes não para pensar nesse tipo de coisa. E é preciso parar para pensar nesse tipo de coisa. Naquela live a gente falava de liberdade religiosa. Aqui a coisa é muito mais ampla. Porque a gente está falando de liberdade religiosa, a gente está falando de liberdade de ir e vir e permanecer. A gente está falando de tantas e tantas liberdades fundamentais, de direitos fundamentais, constitucionais fundamentais, que foram colocados ali e que muitas vezes a gente não precisou, hora nenhuma, usar. Né? Porque o Brasil não é igual a uma China, igual a Cuba, igual a outros tantos países aí, que a liberdade religiosa, por exemplo, está ameaçada o tempo inteiro. Né? Nunca precisou aqui a gente usar isso. Mas no momento que precisa, parece que todos esses direitos estão suspensos. Parece que todos esses direitos não existem mais. Né? Eles estão lá só de enfeite.
essa previsão legal da liberdade religiosa é mais em função do Estado não interferir na prática religiosa do cidadão do que o contrário. Porque, veja, a gente tem um direito constitucional, é um direito natural, a prática religiosa é um direito natural a todos, sem nenhum tipo de discriminação. No caso nosso, católico, é muito amplo para a gente, porque nós temos um direito à religiosidade. A liberdade religiosa nossa, ela é imaterial e material, porque nós temos a Eucaristia, que é física, para a gente é algo muito mais amplo. Quando o poder público vem e diz que nós não podemos fazer reunião, e ele vem e fecha a nossa possibilidade de prática religiosa, isso é uma invasão dentro da nossa vida com consequências enormes, enormes. Veja bem, o direito à religião, que também é um direito natural, que também é um direito que está sendo surrupiado, que acho que a palavra mais certa é essa, que não existe critério técnico, não existe critério científico, não existe nada que prove, né, que a reunião controlada como foi sugerida por eles, com todos os critérios sanitários, é um mal. E tem mais um detalhe, as pessoas são livres para ir à igreja. É só isso que as pessoas querem. O direito de, se eu quiser ir à missa, eu vou à missa. Se eu não quiser, fico em casa. É um direito, gente. É só um direito que as pessoas querem. E aí, o critério usado para fechar a igreja, fechar a academia, fechar a praça pública. Vocês conseguem imaginar uma cerca numa praça pública? Isso é um disparate sem tamanho, gente. Isso é uma coisa absurda. E a gente está vendo que, assim, eles vão avançando, né? Cada cidade tem um maluco que dirige a cidade, que decide o que ele vai fazer. A população não é ouvida da maneira correta. Não existe critérios técnicos. E aí a gente vê o braço da lei, que deveria defender o cidadão, que são os órgãos reguladores, os fiscais, né? E onde é que eles estão? Do lado de quem oprime. Então, veja, o direito de associação é garantido pela Constituição, o direito de reunião é garantido pela Constituição, o direito de ir e vir é garantido pela Constituição, o direito da propriedade, e aí eu vou colocar duas propriedades, a minha, do meu domicílio, e a minha propriedade do meu negócio. E aí, qual foi a base legal para esse prefeito maluco que nós estamos tendo agora, gente? Eu não posso achar outra palavra mais bonitinha, porque eu não consigo imaginar que só sendo maluco para fazer as coisas que ele está fazendo, achar que está certo. Não tem outra palavra. Não só ele, né, Marisete? Não tem jeito, porque assim, só imaginando que ele está muito perdido, muito confuso, que ele acabou de chegar, ainda não está sabendo o que ele está fazendo, isso são ideias malucas mesmo, porque são experimentos sociais. Aí fecha o mercado. Agora eu pergunto para vocês. O que ele poderia fazer? Não seria aumentar o tempo de comércio aberto? Porque as pessoas ficariam um tempo razoável e iriam embora? Agora, se quebrar uma coisa, quebrar os pratos da minha casa, no acidente eu quero todos os meus pratos. Eu vou ficar sem prato porque eu não posso comprar um prato no supermercado? Como é que fica a minha liberdade? Não tem, né? Então, eu não posso achar isso razoável nem normal. Isso não é normal. E aí a gente vê, a Câmara Municipal não se pronuncia. Ela está tão silenciosa quanto um gatinho dormindo no sofá. Cadê nossos vereadores que deveriam estar zelando pelo bem-estar da gente? Estão em casa? É claro, né? Vamos lá. Tem salário todo mês, não tem risco de passar fome, mora bem, a maioria deles tem seu carro, tem todos os seus subsídios, estão tranquilos. Cadê os vereadores da cidade? Não tem? Ok. Cadê os deputados estaduais? Vocês nem falem para mim que existe a tal composição política, que existem os grupos políticos, e a base do governo, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir isso, porque isso é uma coisa que me desgasta de pensar que a gente não tem defesa, a gente precisa de defesa. Cadê os ministérios públicos? Do Ministério Público nós vamos falar daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente chega lá, eu estou com vontade de falar disso, mas veja bem, nós vamos chegar. Os nossos órgãos reguladores estão quietos, e para piorar a situação nossa de cada dia, a gente ainda tem um quarto poder no Brasil, que não é o STF, não são eles, que é a imprensa. A imprensa está a serviço de quem? Eu liguei a TV semana passada para tentar ver um pouquinho do jornal na hora do almoço, aquele que as donas de casa assistem. Eu desliguei, falei, não tem estômago, eu não dou conta disso. Porque é uma manipulação da informação querendo atingir um alvo comum. Eu tenho muitos amigos da imprensa, alguns estão aqui assistindo a gente,
Eles sabem que eu amo o trabalho deles, é um trabalho muito sério, mas cá entre nós, gente, as direções das matérias, a forma como as pautas são montadas, a gente fica perguntando se aquilo é sério ou não é sério. E aí todo esse ambiente em que a gente se torna refém disso tudo, vai nos deixando com uma sensação de que a impunidade existe e está aí, mas agora é pior que isso. A gente está refém sem defesa. Marisete, deixa eu aproveitar aquilo que você falou, né, sobre a cultura do medo. Né? Então, isso foi arquitetado, obviamente. Né? Eles implantam uma cultura do medo. O que eu chamo de oportunismo? A pandemia existe, ela é grave, mas o que nós vamos poder aproveitar disso para, né, impor essa cultura do medo para nós conseguirmos cercear os direitos? Então, implanta a cultura do medo. E eles começam a testar o nível de obediência da população. Primeiro, direito de ir e vir, lockdown. Vamos, né, cerceados. Eles estão obedecendo. Então, vamos para o próximo passo. Exercício profissional, cerceado. Vamos ver aqui o que é essencial e o que não é essencial. E cria uma classificação terrível, né, de dar pânico e medo. Por que na época dos regimes ditatoriais o direito de reunião era suprimido? Principalmente implantaram o sistema de créditos nas universidades. Porque as pessoas unidas, elas se fortalecem. Sim. Né? Então, não deixa reunir porque elas não estão fortalecidas. Só que hoje em dia nós temos a internet e as redes sociais. Né? Nós não estamos física ainda. Né? As pessoas estão obedecendo? Não, então agora vamos limitar aqui, não vão existir os cultos e as missas. Continua obedecendo? Horário de retirada, né? Como é que fala? O horário de toque de recolher. Obrigada, Manuel. Toque de recolher. Estão obedecendo o toque de recolher? Vamos agora ver, classificar o que a população pode consumir ou não no supermercado. Então é gradativo. Quando eu falei a expressão, acho que eu não falei bem, você entendeu como omissão da população. Não é omissão, é comodismo. O brasileiro, ele é acomodado. Né? Então, a política brasileira, ela é caótica e oportunista. Né? Eles estão muito oportunistas, né? Com medidas muito oportunistas que estão favorecendo a muitos, né? Políticos, interesses políticos. De um outro lado, eu vejo que o cidadão brasileiro, e nisso eu me insiro, né, e eu costumo falar isso bastante, nós brasileiros estamos contando que vai existir um presidente da República salvador da pátria e vai resolver todos os problemas. E que o nosso papel, ele se resume em ir às urnas, votar e pronto. Isso eu digo que é comodismo. Né? A nossa democracia é uma democracia muito mais representativa do que direta, porque ela é mista. Né? Nós temos meios e mecanismos de participação direta no poder, como plebiscito, referendo, iniciativa popular de projetos de lei, mas atualmente a nossa democracia ela é mais representativa. Então nós vamos às urnas, elegemos. O que nós poderíamos fazer hoje em dia, então, com essa internet intensa que nós temos? Mandar sempre, olha, o parlamentar acertou, o chefe do executivo acertou, manda um comunicado, olha, eu votei no senhor ou na senhora, estou feliz com essa atuação. Não acertou, olha, eu votei no senhor ou na senhora, estava satisfeita com muitas coisas, mas isso eu não posso concordar. Né? Ou, eu como cidadã, sugiro isso. Nós poderíamos participar mais. Nós, inclusive, não sabemos exercer uma das nossas liberdades, que é de manifestar, direito de manifestação. As demandas são tão grandes no Brasil, tudo é tão urgente, tão emergencial, saúde precisa, educação precisa, né? Assistência social precisa, previdência social precisa, que quando nós manifestamos, nós não sabemos exatamente o que o povo está ali lutando, né? A não ser que, raras exceções, nós tivemos, né, manifestações com um único objetivo, né? Então, aquele único objetivo, ele foi atingido. Então, quando vai fazer, né, uma manifestação contra o quê?
né? As demandas são tantas, mas vocês estão querendo o quê? O que é prioridade disso tudo que está sendo pedido? Então, é preciso se ter essa organização. Eu queria voltar também um pouquinho na questão da liberdade religiosa, porque para nós isso é essencial, né? Não adianta. É igual o Manuel falou, dependendo do objeto que está sendo discutido, a vida e a liberdade, se esse objeto for os nossos valores cristãos, né, defender a nossa fé, com certeza a gente vai abrir mão da vida para lutar pela liberdade, né? Então, o que acontece? É um problema de contexto, inclusive social. Porque, veja bem, o decreto, ele não proíbe, as igrejas estão abertas. As igrejas estão abertas. Nós católicos, temos acesso, né, no sacramento da reconciliação, tem os sacerdotes atendendo, o Santíssimo fica exposto na maioria das igrejas para nós entrarmos. As missas estão acontecendo. Não foram proibidas missas, foi proibida a participação do povo nas missas. Mas isso para nós é a mesma coisa de falar assim, a partir de hoje, jejum absoluto, sem alimento. Obviamente nós temos a leitura da Bíblia, porque Jesus diz, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Temos a Bíblia, mas nós temos algo também que é essencial para nós, que é a Eucaristia, né? E isso sendo limitado para nós. Aí, o que acontece? É a mesma coisa do Emanuel falar assim para nós duas. Olha, amanhã à noite eu vou fazer na minha casa um grande banquete. Um banquete, o vinho muito especial de uvas lá da Terra Santa, que vocês nunca viram. O pão da melhor farinha que nesse mundo vocês nunca se alimentaram. O pão que sacia. Vocês podem comer o que quiserem, mas não vai saciar. Ixi, Marisete, Gabriela, eu me esqueci. Nós não podemos aglomerar. Então, eu vou fazer esse banquete e vou transmitir online para vocês duas. Vocês ficam observando eu me alimentar desse banquete. Então, gente, isso para nós é um absurdo, né? Eu tenho o direito de escolher se eu vou me submeter à exposição de um vírus para ir receber a Santa Eucaristia. Né? Então, olha como que eles são sábios, né? Ao elaborar esses decretos. Eles não fecharam as igrejas. Eles não proibiram o nosso acesso a sacerdotes e não proibiram missas, mas proibiu que o povo. Agora, me diga o seguinte, o que é a igreja sem o povo? Uma igreja feita apenas de sacerdotes, bispos, cardeais, o Papa Francisco, sem o seu povo. Né? E aí nós temos uma última observação e eu passo a palavra para vocês. Jesus também disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Por isso nós precisamos dessa reunião. Agora, muitos falam assim, e a igreja doméstica então vai suprir. Gente, é o seguinte, a igreja doméstica, ela vai existir num ideal do cristianismo. Né? Se nós pudéssemos fazer uma pesquisa, as igrejas, as denominações religiosas, de quantas pessoas conseguem professar a sua fé dentro de casa, né? Então, a reunião, as missas, as celebrações, elas exercem também um cunho social incrível. Porque o índice de violência doméstica aumentou incrivelmente nessa pandemia. De desequilíbrios psiquiátricos e emocionais, transtornos de ansiedade. O índice de pedofilia aumentou incrivelmente. Isso também mata, né? Não é só o coronavírus que mata, isso também mata. Às vezes, então, a pessoa que está, um idoso, está passando por uma violência doméstica e ele tem o refúgio da igreja e ele chega lá e fala, olha, está acontecendo isso comigo, né? E sem contar que as igrejas, elas não fazem exclusivamente celebrações. Elas também têm o direito de reunião, que é importantíssimo, porque tem o grupo de apoio daqueles que estão, né, que se estão recuperando de uso de drogas, né, que são dependentes químicos. Grupo de apoio de mães que estão passando alguma dificuldade com seus filhos. Grupo de apoio para casais que estão passando situação, né, até de divórcio, se for o caso, por causa dessa pandemia, questões financeiras. Então, a igreja ela tem esse cunho social
fundamental. E nós precisamos ter acesso a isso, né? Eu vou pegar o Gabriela, seu gancho para duas só- coisas. pode Rapidinho, falar. para encerrar. Tá. Primeiro, quando você falou do que arquitetaram tudo, enfim. Não sei se vocês viram no início da pandemia, logo que o vírus foi declarado pandemia, começou a haver os primeiros problemas, a atriz Jane Fonda gravou um vídeo comemorando a existência do vírus e declarando que para o socialismo foi o maior presente da história, foi o vírus, era um momento de ouro que eles tinham para fazer um reset. Então, eu encerro aqui e deixo vocês pensando. E só com relação ao direito de reunião, e a Gabriela abordou algo extremamente importante, que é a prestação social feita pelas igrejas. A igreja, ela tem, não só a igreja católica, vamos ser justos. A igreja, o centro espírita, tem um papel fundamental na assistência social, onde o Estado não consegue chegar, ou não quer chegar. Então, a minha paróquia, por exemplo, Santa Genoveva, tem um serviço de assistência social que antes era feito por voluntários, agora os vicentinhos fazem esse trabalho e muito criativamente eles fizeram o drive-thru da doação. Então, as pessoas passam lá de carro e fazem a doação, porque as famílias, elas precisam ser alimentadas e o número de pessoas que precisam da assistência social aumentou enormemente. E a tendência com esse sucateamento do comércio, porque o pequeno comerciante já fechou, o médio comerciante vai começar a fechar e agora vai atingir os supermercados, que são comércios maiores, porque diminui a venda, diminui o lucro, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, se antes demitido o comércio pequeno, para onde essas pessoas vão? Aparecido de São Paulo, por exemplo, que eu conheço extremamente bem aquilo lá, está com 70% da população sem emprego, porque é uma cidade essencialmente turística. E é duro você ver isso. Você vê que aquelas pessoas vão bater na porta do prefeito, mas vão bater na porta da igreja, do santuário. E o santuário já faz uma assistência social imensa naquele lugar, imensa. É muito grande a prestação social que o santuário faz. E não só o santuário de Aparecida. Toda igreja católica no mundo tem essa prestação social. E aí você precisa reunir as pessoas. Não só nessa questão do alimento e dos gêneros, mas a igreja ela tem uma prestação de assistência social no sentido do acolhimento, como a Gabriela falou, há vários grupos. Existem inúmeras pastorais que fazem um trabalho extraordinário e agora estão impedidas de fazer o seu trabalho. E agora eu pergunto para você, o prefeito vai fazer? O governador do estado vai fazer? O Ministério Público vai fazer? Os nossos nobres deputados vão sair dos seus tronos dourados e vão fazer? Os nossos vereadores aqui vão fazer? Quem vai acolher essas pessoas? Vão ficar esperando auxílio emergencial? Até quando vai existir auxílio emergencial? E as pessoas estão tendo a sua dignidade da pessoa humana completamente surrupiada nesse contexto todo e estão perdendo a sua dignidade ao trabalho, a sua dignidade de poder cuidar da sua própria família. Então, Gabriela, você não colocou mais um item na sua lista de coisas terríveis, o suicídio. Sim. A gente já trabalhou com isso, a gente já fez alguns trabalhos sobre isso lá na UAB, você sabe disso, na nossa comissão de advogada voluntária, e eu tenho muita alegria de dizer que é um trabalho que eu amo fazer, e nós estamos com o nosso trabalho também sem poder ser feito. Porque nós temos uma comissão de advogadas voluntárias que faz uma prestação de serviço à comunidade, e nós estamos, desde o ano passado, com um trabalho muito diminuído, porque nós não podemos reunir. Nós dependemos de doações para fazer o trabalho. E aí, fica tudo comprometido, mas a gente faz um trabalho anual que é uma informações, prevenção Campanha. do suicídio. Nós fazemos um seminário. Campanha contra o suicídio. A gente trabalha um mês inteiro a questão da prevenção do suicídio, e eu acho que esse ano agora, de 2021, se continuar do jeito que está indo as coisas, a gente vai ter um grupo muito maior. E o que nós vamos fazer? Quem vai responder por essas almas que irão, não sabe para onde? E as famílias que ficam desassistidas? Então, a questão social do Brasil nesse momento, ela é muito séria, porque ela passa pelas famílias, pelo trabalho dessas famílias, pelos pequenos empregadores, que é a grande força de emprego no Brasil, é o pequeno e o médio é empreendedor. Eu não vou nem falar comerciante, porque entra indústria, pequena indústria. Goiânia tem bastante pequenas indústrias de
de produtos de roupa, vestuário, bolsa e por aí vai. Nós temos as feiras de produtos que não são alimentos que estão fechadas. E agora, pasmem vocês. Domingo passado eu fui fazer feira na Vila Nova, onde eu costumo ir todo domingo. Eu cheguei lá às 11 horas, não tinha feira. Os poucos feirantes que estavam lá estavam resistindo bravamente porque os fiscais da prefeitura chegaram lá e mandaram eles para casa. Eles vendem alimentos. Eles não chegaram lá e mandaram a banquinha do seu Zé que vende panela, que vende insumos. Não, mandou as pessoas que vendem alimentos para casa. Não pode vender alimento. Qual que é o critério para isso mesmo? Então, assim, gente, antes de passar para o próximo ponto, daqui a pouco a gente responde as perguntas, tá? Tem um monte de perguntas aqui no balãozinho aqui. Daqui a pouco a gente abre. Mas só porque tem algumas questões a serem faladas antes. Também quero só salientar a presença aqui do Dom Moacir, né? Que está acompanhando aqui a live também. Que benção! Só uma observação, que quando a Gabriela estava falando, questão de liberdade religiosa, foi enfocado bastante a questão da missa, né? Não foi proibida a missa e tudo mais. Só que a gente precisa lembrar, assim, para nós, católicos, a missa ela é pública, independente se o padre está celebrando sozinho, porque ela serve a todos, como o Vitor acabou de descrever aí, né? A função principal, o objetivo principal da igreja, o motivo dela existir é a salvação das almas. Então ela vai sempre buscar isso. Mas a questão constitucionalmente falando, a liberdade religiosa não está falando da Igreja Católica. Ela está falando de todos. De todas. E quando existe uma proibição de liberdade de culto, vamos dizer assim, né, que está suspensos os cultos, entre eles a missa também é um culto, né? Culto agradável a Deus. Mas não como um culto das igrejas, das denominações protestantes, mas também é culto. A questão é que, para nós, a gente tem um alento, pelo menos, de que estão sendo celebradas as missas, mesmo que sem povo. Mas e as denominações protestantes? Justamente. Que não existe essa possibilidade. Ou existe povo, ou não existe culto. Justamente. Né? E não sei, quem mais? O pessoal dessas matrizes africanas, as religiões de matrizes africanas, que é a mesma coisa também, eles precisam se reunir, né? Não que nós não precisamos, nós também precisamos reunir, mas existe todo esse outro lado. E o pessoal os espíritas, que também tem seus centros, né? E tudo mais. Sessões espíritas. Como fazer? Então, nesse ponto, para eles, a situação ainda é mais complicada do que a nossa. Né? É mais difícil. Eles perdem a comunhão completamente com os irmãos. Eles perdem o contato, eles perdem a comunhão, eles perdem a liberdade, eles perdem o seu direito por completo. Né? Mas eu queria só mudar um pouquinho de assunto antes de entrar nas perguntas, como eu disse. Ótimo. Que é o seguinte. Eu queria só perguntar para vocês, porque eu vejo um problema que eu não vejo ninguém questionar isso. Sabe? Eu tenho questionado isso e eu não vejo as pessoas que precisam questionar isso questionarem. Mas nós estamos sendo governados por decretos há um ano. Exatamente. A gente Né? vai falar disso. Então, a Constituição está suspensa e tudo aquilo me dá até... eu nem sei o que me dá. Quando eu lembro do meu curso de Direito, quando a gente estuda toda aquela hierarquia de leis e pirâmide de Kelvin e toda aquela história lá, né? Então, assim, a Constituição devia é a lei máxima, né? É a lei mãe. Dali não tem, né, mais nada, a não ser para quem estudou também o direito natural, né? Que está acima da Constituição. Mas hoje o decreto está acima da Constituição, né? Hoje o decreto está acima da Constituição e o decreto é um ato unilateral do Executivo. Sim. E hoje a gente ainda tem um outro problema sério, que agora, nesse momento, está acontecendo aqui no estado de Goiás, que são, e não só no estado de Goiás, mas também, eu acredito que em São Paulo, em outros estão acontecendo, mas ficou bem salientado aqui hoje isso. Se o decreto está acima da Constituição, qual decreto está acima da Constituição?
O do prefeito, o do governador, ou do presidente? O da presidente da República vai tirar, porque o STF já fez mais ou menos Já isso, né? excluído. Então vamos deixar o do prefeito e o do governador. Aqui, manda nós não. estamos tendo aqui na nossa região metropolitana, nós estamos tendo problema com isso, porque o governador soltou um decreto e Aparecida de Goiânia, que está aqui do lado, para quem não conhece, Aparecida de Goiânia é da região metropolitana, a cidade está pregada em Goiânia, né? Não tem nem diferença ali. Separada por uma rua, Manuel. Separado por, várias ruas, né? Tudo muito junto. Não, uma rua faz a divisa. Pois é, então assim, ali eles não estão seguindo, porque o decreto lá é outro. Então, Goiânia está seguindo um decreto, Aparecida está seguindo outro decreto, e o governador deles fez um outro decreto. Então, ninguém sabe o que segue mais. Então, assim, a minha pergunta é até relativamente simples. A questão do decreto, né? De onde saiu essa história e como nós vamos viver daqui para frente com a jurisprudência dizendo que o decreto vale mais que a Constituição? Não vale, Manuel, mas veja bem, a partir do momento em que a Suprema Corte designou que os estados e os municípios teriam liberdade para decidir as ações no combate ao Covid, os nossos governantes entenderam da seguinte forma, pelo menos é a visão que eu tenho, é o que eu estou vendo. Olha, eu posso fazer o que eu quiser dentro do meu território, porque agora eu tenho essa autoridade me dada pela Suprema Corte. Então, eu não tenho que obedecer. Eu vou fazer o que eu quiser. Então, de que forma eles governam? Se na Constituição do Estado não tem essa previsão dessa interferência, se na lei orgânica do município não tem essa previsão para essa interferência, a maneira legal de fazer isso é decreto. Então, ele faz um decreto. E qual é o problema agora? Nós temos decreto do governador e decreto do prefeito. Não tem hierarquia de decreto, isso não existe. Não existe hierarquia de decreto. Mas aí, a gente já viu ainda pouco antes de começar a live, que já tem uma pessoa que disse, e já lá está defendendo que o decreto do governador é mais poderoso, é mais potente. Então, veja, a situação que nós chegamos. E aí, se o prefeito não aceitar o decreto do governador, esse que é impositivo, presta atenção, gente, isso é modificativo e impositivo, porque o decreto de agora, ele altera o decreto anterior, ele sempre puxa um fio, né? Esse decreto altera o decreto do dia tal, o decreto número tal, então a gente está vivendo sucessivos decretos há um ano, que foi o ano passado, exatamente, então a gente está vivendo um ano por decreto. Decretos ilegais, decretos injustos, decretos sem critérios claros, decretos que não atendem a necessidade da comunidade, decreto que não protege as pessoas. Eu estou nesse momento com 3 irmãos com Covid, mais 2 cunhadas, e a gente não sabe quantos virão depois. Então, veja, manda as pessoas ficarem em casa, mas não paga as suas contas. Outra coisa, eu não vi nenhum decreto do governador alguma sinalização que ele ia, por exemplo, dar um perdão fiscal para os tributos. Marisete, ele não pode tirar tributo, mas ele pode tirar juros, ele pode diminuir as taxas, e esse é poder discricionário dele. Ele não fez ele pode fazer anistia fiscal, ele não fez. Esses pequenos comerciantes que estão aí com as portas fechadas, sem poder trabalhar, aqui em volta da minha casa está cheio. A prefeitura, por acaso, vai dar algum incentivo para essas pessoas? Nós que somos profissionais liberais, estamos impedidos de trabalhar. Eu queria saber se o governador e o prefeito vão pagar o condomínio lá da minha sala. Né? Porque eu não posso trabalhar. Então, é a situação minha, é a situação de todo mundo. O que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo um tempo de exceção. Eu estou escutando isso, está me irritando até a alma. Está errado isso. O decreto não pode substituir o ordenamento normal, a Constituição, o ordenamento das leis. Quer ver outro exemplo? O pessoal do GSM, que é a Guarda Municipal, nobre Guarda Municipal, eles fazem um trabalho muito bom de prevenção ao crime, mas eles não são policiais. E eles prendem. E agridem o cidadão. Isso está certo? Isso é aceitável? Não é. A Guarda Municipal não pode ser a guarda pretoriana do prefeito. E o que nós estamos vendo? Olha, aquele caso que aconteceu em Araraquara, para mim, foi emblemático. Ali marcou
o desandar da situação dos municípios. E o que nós estamos vivendo em Goiás, o Emanuel, não é próprio daqui. Essa briga por decreto, ela está acontecendo também em São Paulo, no Pará, Uhum. lá no Sul. Então, o Brasil inteiro está nessa confusão. E essa confusão toda, essa anarquia legal, foi criada pela corte que deveria zelar pelo cumprimento da Constituição, zelar para que a lei fosse cumprida e tivesse a ordem no país. Então, eles tiraram do presidente da República a sua principal função, que é concentrar todo esse trabalho, distribuiu, pulverizou, né? E aí, Gabriela, eu vou usar um termo que a gente gosta muito, que é aquela questão do direito difuso, né? Hoje você não sabe mais o que eles estão fazendo está atingindo quem. E aí, nessa briga agora de decreto, eu vou sentar, comprar uma pipoca, eu vou sentar e vou ficar assistindo. Quem é que vai vencer a briga do decreto? Vai vencer quem tem a chave do cofre, Manuel e Gabriela. Porque quando pressionar os prefeitos e dizer para eles, olha, se você não seguir o que eu estou mandando, o que eu estou ordenando, o que eu estou determinando, o que eu quero que seja feito, você vai ter represálias. Aí entra a questão política. Então, nós estamos num momento muito frágil, porque nós temos, de um lado, a ilegalidade de decretos que estão flagrantemente contra a Constituição, contra o ordenamento jurídico. Eu não vou nem falar da questão penal, que, como todo mundo sabe, eu não gosto do penal, mas sou obrigada a conhecer. Então, prisão ilegal. Não vou nem falar daquele famoso menino lá dos jornalistas que foram presos, que acho que isso não é caso para aqui agora. E também não vou falar de um parlamentar que foi preso, que foi um ato de covardia extrema, deixa para lá. Mas aqui, hoje, prender comerciante, prender gente que está andando na rua. Como assim, Que gente? quer trabalhar. Exatamente. A pessoa está sendo impedida de trabalhar, mas o poder público não está lá chegando na casa dela e pagando a conta dela. Também não está comprando a cesta básica para ela alimentar a família dela. O que eles estão pretendendo com isso? Criar um caos social tão grande que as pessoas vão para a rua e vão fazer como aquele rapaz que estava vendendo fruta, que tiveram não foi da fruta. O rapaz vendendo espetinho, tiraram as coisas dele e falou assim, gente, eu vou roubar, porque eu não posso trabalhar. Roubar pode, não tem proibição para roubar. Ninguém está prendendo bandido. Então, isso não é normal, gente. Nós não podemos observar essas coisas e falar assim, não, isso está certinho. Nós estamos num momento de exceção, o governo está certinho. Eu não deleguei a minha liberdade para o poder público. É bom que você diga isso, que eu não fiz isso. Eu não autorizei o governador a decidir a minha vida. Também não deleguei para o prefeito da cidade de Goiânia decidir o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu compro, qual é o meu consumo. Ele não pode decidir a minha prioridade, ele não conhece a minha casa. Isso na minha casa é a prioridade para o vinho. Eu não posso comprar. Ah, não, bebida alcoólica é liberada. Não, imagina. Absurdo. Gente, a que ponto chegamos? Então, assim, a gente está num momento que a gente precisa começar a pensar e a pensar fora da caixinha. A gente precisa começar a olhar o mundo como ele é, com um olhar mais crítico e falar assim, isso não está certo. Eu tenho comida na minha casa todo dia, graças a Deus. Mas eu faço parte de um grupo que não é o normal do Brasil. Meu marido é servidor público federal. Então, a gente tem nosso alimento todo dia. Nós trabalhamos também. Agora, veja bem, e quem não tem? Aqui no centro, perto de onde eu moro, é cheio de pequenas famílias que trabalham assim, pai, mãe, filha, numa lojinha, num salãozinho, né? E outra, Gabriela, o que é pior, eu não vi dessa vez, mas da outra vez tiraram salão de beleza. Quer dizer que além de ficar dentro de casa com o marido 24 horas, tem que ficar baranga. Ai, gente. Que marido que vai querer, vai suportar, né, Marisete? Acostumado com as mulheres vaidosas. Olha, eu tô fazendo divórcio, né? O povo... Como é que você vai conciliar? Não tem jeito. É muito complicado isso, gente. Eu não posso nem falar para a minha cliente, olha, no dia da reunião, quando liberar as reuniões, no dia da reunião, você arruma, né? Chega lá bonita, poderosa, pelo menos para você falar para o sujeito que te deixou que você tá maravilhosa, que ele perdeu. Quem perdeu não foi você, foi ele. Mas não tem nem jeito, gente. Não pode, não tem uma loja de cosmético aberta pra gente comprar um batom. Pelo amor de Deus, qual é a mulher que vive sem um batom, gente? Ô, prefeita, sua esposa não usa batom, não, pelo amor de Deus. Gabriela, queria acrescentar a questão do exército, mas só complementando aqui, porque é dentro do mesmo assunto, né? Que a Roberta ainda colocou assim, a impressão que eu tenho é que essa história foi feita para não acabar. Eu acho que tem um pouco de verdade nisso aí.
Mas só que o Vitor colocou uma questão que complementa essa questão dos decretos que eu tinha falado, né? Legal. Só para poder te ouvir também, Gabriela. Ele colocou, né? Crises futuras, sejam sociais, econômicas, o que vier, justificarão a edição de decretos arbitrários no futuro. Né? É mais ou menos por aí? Cria um precedente. Então, deixa eu pegar o gancho no STF, né? Do STF, que nós tocamos nesse assunto. A situação é muito séria, é seríssima, é muito mais séria do que muita gente imagina. Né? Por quê? Exatamente. Hoje nós estamos reféns do STF. E é uma ditadura. Né? Por quê? Aí vamos envolver um outro direito, liberdade de expressão, de pensamento, de opinião. Esse direito está garantido desde que você não entre em oposição com o que o STF pensa. Né? Então, ele está cerceado. Isso nós comprovamos com os jornalistas que tentaram manifestar o ano passado. Um foi para fora do Brasil para poder falar o que ele sabia, né, nas investigações. Os que ficaram aqui, né, aquele foi preso, não vamos citar nomes aqui, mas sofreu, inclusive, um acidente, vamos colocar assim, na prisão, está paralítico. Então, quem ousa manifestar uma opinião contrária à do STF pode ser até preso. Né? Isso é ou não é uma censura? Porque isso é uma outra garantia que a Constituição Federal preconiza no artigo 5º. Liberdade de exercício de trabalhos artísticos, culturais, de comunicação, vedada censura ou licença. Então, nós estamos voltando à censura. Então, nós temos o direito à liberdade de expressão, desde que não esteja contradizendo o pensamento do STF. Nós estamos reféns do STF. Muitas pessoas dizem que a Constituição Federal ela está sendo rasgada, sendo esquecida, sendo suprimida. Eu, como constitucionalista, e uma opinião pessoal, eu entendo que é muito mais sério, tá? Porque hoje nós temos uma nova Constituição sendo escrita por decisões do STF. Então, mania de professora, né? Só para informar os leigos que estão participando da live. Nós temos um poder legiferante comum, que é próprio do legislativo, uma função que é típica dele, ele foi criado para esse fim, né? Nós temos a função legiferante exercida pelo executivo atipicamente, mas a Constituição permite, tanto por leis, que são as medidas provisórias, leis delegadas a nível presidencial, quanto pelos atos normativos. Decreto é um ato normativo, não é lei. Né? Mas está dentro do poder normativo e regulamentador previsto na legislação brasileira. Né? Bom, o poder constituinte é um poder diferenciado. Assim como as liberdades, a Revolução Francesa ela demorou 100 anos, o povo lutando 100 anos por liberdade, igualdade e fraternidade, contra o absolutismo dos monarcas. A Revolução Americana foi mais rápida, inclusive recebeu o apoio da França, né? E eles também queriam se libertar do seu colonizador. Então, o poder constituinte também foi criação, né? Inclusive ele era um padre, o Abade Sieyès, na França, ele escreveu o que ele chamou de panfleto, um livrinho fininho, o que é o terceiro estado, e ele estabeleceu o poder constituinte. O que ele pensou? Ele pensou o seguinte, ora, o povo está aqui lutando, se matando 100 anos por liberdade, igualdade e fraternidade. Na hora que essa revolução acabar, quem é que vai se reunir e escrever esses direitos no papel? Né? Então, nós temos dois tipos de poderes. O poder constituinte, que é especificamente destinado para fins da Constituição, seja a elaboração de uma nova Constituição, seja a alteração, e os poderes chamados constituídos, que surgiram com a Constituição. Legislativo, executivo e judiciário, hierarquicamente inferiores. Né? Então, para se escrever uma nova... Voltou. Para se escrever uma nova Constituição, democraticamente falando, uma Constituição promulgada, é preciso perguntar se o titular do poder constituinte permite ou não. A atualização da Constituição não é necessária, porque ela é totalmente limitada, né? A própria Constituição já limitou o que pode ser alterada a Constituição e como será, e os próprios parlamentares, quando nós elegemos os parlamentares, nós estamos, então, no Legislativo,
concedendo os nossos direitos, né, de produzir leis, de alterar a Constituição para eles. Agora, para escrever uma nova Constituição, não. Só que nós temos também no direito constitucional um fenômeno chamado mutação constitucional, ou o poder constituinte difuso, que é o que eu enxergo pessoalmente atualmente. A mutação constitucional significa que a Constituição não vai mudar uma vírgula, uma única palavra, mas o que vai prevalecer é a decisão dos tribunais, principalmente do STF. O STF ele tem o papel, né, primordial, precípio de ser o guardião da Constituição. E todos os questionamentos constitucionais vão desembocar lá. Ele tem esse papel, essa função é constitucionalmente prevista para ele. Né? Só que o que acontece? Com os efeitos vinculantes das ações, né, com a súmula de efeito, as súmulas vinculantes depois da emenda 45, nós temos um STF que decide e que todos os outros poderes devem obediência. Né? Então, só uma situação pode desobedecer súmula vinculante ou efeitos vinculantes de uma sentença do STF, que é uma outra lei, produzir uma lei posterior pelo legislativo. Enquanto isso, os outros poderes devem obediência. Então, tudo agora desemboca no STF e o STF decide, supraconstitucional. Então, se ele decide situações acima da Constituição, por exemplo, se a Constituição fala que a vida é um direito inviolável, e o STF, uma vez provocado, se pode ou não fazer aborto nos casos de anencefalia, zika vírus, e ele permite, ele está indo decidir uma situação acima do que a Constituição prevê. E isso, para mim, já é a escrita de uma nova Constituição. Né? Eles estão atuando dessa forma. E o preocupante é o seguinte, a maioria dessas ações cabem recursos para o próprio STF, porque é o nosso tribunal de última instância, e ele próprio vai decidir, né, num recurso que ele já fez a defesa, ele já fez a sentença, a decisão, né, principal daquela decisão, e nós não temos a quem recorrer. Então, o que o STF fez? Ele disse que o presidente da República não poderia, nessa situação de pandemia, não é que ele não poderia, ele tirou uma competência que poderia ser também do presidente da República, e destinou aos prefeitos e aos governadores de estado, por decreto, então não é lei, é ato normativo com força de lei, né, a legislarem. E aí, o que está acontecendo? Como os interesses locais, aí vou falar de regra antiga, que isso aí pode ser que seja provocado o STF nessa situação desses decretos. O que vai valer? O decreto do governador ou do prefeito? Né? Geralmente, anteriormente, né, o que nós víamos de colisão de legislação? No momento em que houver uma colisão de legislação, primeiro, a competência de quem? Então, assuntos locais, município. Né? Então, o funcionamento de comércio, abertura de comércio. Né? Agora, colisão entre direitos, sempre, entre leis, anteriormente. Né? Pode ser que agora eles mudem a opinião. Eles aderiam à lei mais favorável, à lei mais completa e à lei mais benéfica. Né? Então, por que nós estamos tendo esse caos? Porque se o STF destina que prefeitos podem, olha aqui no entorno de Goiânia, vamos pegar Goiânia, nós temos Trindade, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, né, outras cidades circunvizinhas, cada uma com um decreto diferente, porque as realidades são diferentes. E aí vem o governador de estado de uma forma mais ampla, tentando organizar aquele caos a nível do estado inteiro. Né? Então, a quem nós vamos recorrer? O STF está com a palavra final, o Legislativo, o Congresso Nacional e o Presidente da República, a presidência, né, todo o seu gabinete, o advogado-geral da União também, estão praticamente reféns no STF. Né? Uma situação muito complexa nós estamos vivendo. E ai de nós, se nós manifestar contrário lá em praça pública contra eles. Né? É muito grave o que está acontecendo, isso sim. A insegurança jurídica está instalada e a insegurança nas ruas também. E tem mais um detalhe, os órgãos de controle que deveriam estar agindo também não estão agindo. Esse é o grande problema nesse momento. Isso. Porque eles não têm poder decisório, mas eles têm
o poder do questionamento, o poder de promover ações necessárias, e a gente sabe disso. Então, essa inércia dos poderes de... Eu vou falar poder, mas acho que a palavra nem é essa. Eu não vou atribuir esse poder todo para esse povo também, não. Vamos ficar no meio do caminho. Esses órgãos de fiscalização, eles deveriam estar exercendo o papel deles. O papel precípio deles é a fiscalização. Sim. E eles não podem ser tendenciosos. Não podem ter partido. E o problema hoje, no Brasil todo, é o partidarismo. Sim. Então, quando você vê certas vezes, você vê que existe ali um pensamento de que eu vou ficar desse lado. Eles têm que ser imparciais. Esse é o princípio da legalidade. Então, eles não são parciais. E a decisão que eu vi antes de começar a live mostra muito isso. Eu acho que o Vitor está perguntando nesse sentido. Vitor, eu não vou nem falar, tá? Vou deixar para a Gabriela falar, porque, olha, eu não estou... Eu passo a bola para o Emanuel. Eu me isento do colégio. A coisa é tão absurda, é tão assim, do ponto de vista da organização do Estado, da função de cada órgão, é muito, mas é muito absurdo o que está acontecendo. Gente, assim, eu vou passar aí para as perguntas, porque a gente, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente já tem um tanto mais de 1 hora aí, né? Então eu vou passar para as perguntas. Pois é, a gente nem vê, né? Mas eu vou passar para as perguntas aqui. A primeira delas é essa do Vitor aí, né? Que é como vocês enxergam o papel que o Ministério Público de Goiás, no caso de Goiás, né? Mas a gente está vendo que é para todo lado também. Tem desempenhado no que tange a judicialização dos decretos quando da flexibilização. Isso no sentido de quando não vai, quando existe alguma flexibilização, o Ministério Público pede um endurecimento. Né? Uhum. Nós falamos na segunda-feira, eu e a doutora Alessandra, a gente falou, até aprofundou um pouquinho nesse tema, que é complicado, justamente porque envolve, na minha opinião, envolve um pouco de como as instituições estão sendo levadas para um lado que não devem, né? A gente falou um pouco sobre, até a questão, a Marisete colocou aí que o quarto poder é a imprensa, né? Eu penso que o quarto poder hoje, a imprensa pode até ser um quinto, mas o quarto poder hoje, eu vejo que, na maioria das vezes, você vê o Ministério Público como quarto poder. E o meu argumento lá na segunda-feira foi justamente que o Ministério Público, ele age como um quarto poder, só que a República foi feita para 3 poderes. Então ela tem pesos e contrapesos, né? Aquele sistema de pesos e contrapesos para 3 poderes. O Ministério Público entra como um quarto poder sem peso e sem contrapeso. Então, ele entra, o Ministério Público, ele no sentido de requerer, né, de buscar requerimento, ele não impõe, ele precisa requerer também, assim como o advogado requer e tudo mais. O Ministério Público é uma espécie de franco atirador, como o advogado é, né? Claro que dentro dos limites, de certos limites, porque o Ministério Público tem uma série de limites que o advogado não tem, mas ele é assim, então ele não pode ser tratado como algo, né, alguém, isso já respondendo até uma outra pergunta que eu nem vou colocar aqui do Vitor, mas como um ente, né, uma entidade que possa impor, que possa chegar e, às vezes, ser entendido como ameaça, né? Nas grandes cidades é mais difícil isso acontecer, e já está acontecendo. Agora, no interior, basta chegar e conversar com qualquer vereador, qualquer prefeito, se você tiver liberdade para falar com ele, porque também não vai falar uma coisa assim sem te conhecer, né? Mas eles vão falar a postura que se tem, né? Que é essa, infelizmente é essa. Então, assim, eu vou passar para vocês e tudo mais, mas eu enxergo que o papel que o Ministério Público está adotando, não sei ainda se por total falta de precedente, né, e a gente não sabe, tudo é novo no que está acontecendo, eu não sei se por isso, mas o Ministério Público de Goiás e de praticamente todos os estados está agindo como se fosse um quarto poder, e não é. Né? Ele não pode chegar a isso. Porque se aqui, várias decisões, eu vi várias peças do Ministério Público questionando
de onde saiu vou falar de Aparecida aqui, que eu falei agora há pouco, né, Aparecida de Goiânia. Questionou-se o prefeito aqui, o Ministério Público questionando o prefeito, qual que é o estudo que justifica ele fazer aquele revezamento entre zonas na cidade, né, de fechamento. Sim, não existe nenhuma justificativa científica para aquilo lá. Mas assim como não existe justificativa científica para impor 30%, ou 10%, ou 50%, de onde saem esses números? Né? De onde aparecem esses números? Eles sonham com esses números à noite e colocam no decreto? Né? Também não existe do outro lado. Então não tem nada, nem de um lado nem de outro. Esse tipo de argumento não serve. Né? Esse tipo de argumento não serve. Só que ele tem servido só para um lado. Ele tem servido para funcionar e para ser forte só de um lado. Isso é perigoso, isso é ruim. Isso não pode ser assim, né? Então eu passo para vocês aí, Marisete. Se quiser falar alguma coisa sobre isso também. Assim, eu vou usar uma palavrinha. O xerife. Nesse momento, o Ministério Público deveria estar preocupado realmente em defender o cidadão, realmente em fazer um trabalho em prol da comunidade, da população. E a gente não vê isso, porque quando eles endurecem alguma flexibilização que é possível, que é dentro de um contexto de normalidade, a gente precisa ter isso. Qual o critério que eles utilizaram para fechar todo esse comércio agora? Não existe justificativa. A justificativa que eu ouvi foi que diminui a circulação de pessoas, você protege todo mundo. Então, como estão aí cheios os hospitais? Como explicar o número de contaminados aumentando? Então, são coisas que a gente vai pensando que está errado, né? Então, o papel do Ministério Público deveria ser, pelo menos essa seria a função dele, ele agir como a defesa dos direitos, a defesa do cidadão, até porque ele tem o jus postulante... A defesa da lei. A defesa da lei e da ordem, e ele tem o jus postulante para pedir em meu nome, cidadã, cidadã brasileira. Mas quando ele toma uma atitude que prejudica o cidadão, a gente fica com aquela sensação de que nós não temos aonde recorrer. Como a Gabriela falou, em relação à corte máxima, nós não temos nada a fazer quando eles decidem com aquilo que não é bom. Nós não temos para quem recorrer. E o Ministério Público está se tornando exatamente assim. Então, a gente brinca que nós temos 11 iluminados. Agora, nós vamos dizer também que nós temos iluminados no Ministério Público, que deveria ser o mais próximo da gente, deveria ser aquele irmão mais velho que cuida, colocando uma linguagem bem comum, para as pessoas compreenderem o papel. O Ministério Público deveria ter esse papel de estar próximo, de defender a lei, de defender a legalidade, né? De fiscalizar o que está acontecendo. Eu fui aluna do Fernando Krebs, na época em que ele estava travando uma luta árdua contra o governador Marconi Perillo. E eu, muitas vezes, conversava com ele depois da aula. A Gabriela disse que eu fui aluna dela, e fui mesmo. E eu era aquela aluna que terminava a aula, ficava na sala conversando com o professor, sugava tudo que eu podia de conhecimento, porque, né, aluno tem que aprender. E eu tive excelentes professores. Eu posso falar assim que eu tive uma formação muito boa. E o Fernando Krebs, às vezes, quando ele tinha paciência, porque nem sempre também ele tinha humor e paciência para conversar com a gente, mas comigo ele tinha, graças a Deus. Ele era bonzinho comigo, ele era muito gentil. Nas conversas com ele sempre dizia isso, que o papel, ele não podia se calar, e muitas vezes ele foi calado, ele foi mandado para fora do Brasil para fazer especialização, por N fatores. Mas ele sempre dizia o seguinte: meu papel é fazer isso, é brigar. Então ele brigava com o prefeito, em termos de estar fazendo ilegalidade, estar fazendo algo errado. Então esse é o papel do Ministério Público. Não é brigar contra o cidadão, não é prejudicar o cidadão. Então, eu, nesse momento, se eu fosse responder para o Vitor, eu ia dizer assim: Vitor, houve uma completa inversão do papel do Ministério Público nesse momento, talvez contaminado por esse momento em que a gente não tem nenhuma certeza mais, essa incerteza legal, essa incerteza do que vai acontecer amanhã, porque, infelizmente, da forma como estão conduzindo as ações do combate ao Covid, nós não temos nenhuma certeza, nós não temos nenhuma linha segura, nós não temos nada. Todo dia é um dia novo, todo dia é uma novidade. Emanuel, eu não sei se eles sonham com os números. Eu acho que não sonham, porque às vezes eu jogava na loteria e ganhava bastante dinheiro. Eu acho assim, é tão aleatório
né, essa decisão do percentual que pode abrir, que pode fechar, que loja que vai abrir, que loja que não vai fechar, já era incompreensível. E agora a limitação de produtos para comprar, para mim, isso é uma violação do meu direito humano mais importante que eu tenho. Eu tenho direito de decidir o que eu vou conseguir. A população precisa acordar para isso. Precisa saber que ele não pode ter esse direito cerceado, nem os outros direitos, mas imagina a pessoa decidir o que o mercado vai vender. Então, a gente começa a pensar numa situação dessa, que a intenção deles é quebrar tudo, deixar todo mundo falido. Porque primeiro foi o pequeno comerciante, depois foi o médio, aí o pessoal das feiras, que aqui em Goiânia tem bastante feira de produtos que as pessoas produzem e vendem, que são as feiras especiais, ninguém pode trabalhar. Venda online não vai suprir a necessidade desse pai de família. Agora o supermercado. O que o supermercado vai fazer? Essa pergunta que eu estou fazendo. Desde a hora que eu ouvi a notícia, eu falei assim, vamos ver a reação do supermercado. Não teve, eles foram lá. Gente, que absurdo. Hoje eu recebi inúmeros vídeos, que hoje eu não saí de casa, de gente no supermercado. Eles passaram aquele plástico filme. Um bando de cadáver, né? Porque você enrola aquilo ali, porque vai pegar vírus naqueles produtos que estão no supermercado, e embrulhar tudo com plástico para proteger, né? Você não pode comprar. Um pai estava lá querendo comprar mamadeira, estava embalada. Então, olha o absurdo que nós chegamos. E qual que era o papel do Ministério Público agora? Era ver esse excesso, esse exagero, e ter bom senso, porque o que está faltando, na realidade, o que mais faltou nessa pandemia é o bom senso. As pessoas perderam o bom senso, as pessoas perderam a razoabilidade, e não é normal. Nós estamos convivendo com um vírus que é muito grave, muito sério. E aí eu pergunto para você, o que os médicos estão dizendo? Os médicos estão dizendo que os infectados precisam ser tratados nos primeiros minutos, nos primeiros momentos para evitar o hospital. Até agora, a não ser algumas cidades do interior que tem prefeito corajoso, eu não vi isso ser difundido. Deixa a pessoa ficar quase morrendo. Eu estou com 3 irmãos com vírus. Ele percebeu os sintomas, correu para o médico, começou a ser tratado no segundo dia, sem problema. E ele tem comorbidade. O segundo, também percebendo, está em Aparecida de Goiânia, top de linha para aquele prefeito lá, parabéns para ele, está fazendo uma condução muito humana da questão do Covid na cidade dele. Está lá, foi atendido, foi medicado, estava bem em casa, teve uma complicação de ontem para hoje, está internado. Encontrou leite, encontrou assistência. O terceiro não percebeu os primeiros sintomas. Quando ele chegou a procurar ajuda, já estava na fase inflamatória. UTI. Matando a gente de preocupação, né? Então, para vocês verem, se os médicos tivessem um consenso de que a vida é prioridade, aí você vê partido político pedindo para que não seja administrado remédio nos primeiros dias. Querem matar a população de fome, de falta de acesso à saúde, e é um direito nosso, gente. A saúde é um direito constitucional. Está sendo negado, porque a partir do momento que o médico não pode medicar, que o médico é proibido de medicar. Gente, qual é o critério técnico que o juiz tem para dizer se o médico pode ou não pode administrar medicamento? Então, coitado do médico também está tendo a liberdade cerceada. E nisso tudo entra o Ministério Público deveria estar fazendo seu papel. Ter um pouco de razoabilidade, escutar os médicos sérios, porque eles não podem ouvir só um grupo de médicos que fala o que eles querem ouvir. Tem que ouvir todos, ter consenso, né? Gabriela, quer falar alguma coisa sobre esse assunto também, do Ministério Público? Concordo com vocês plenamente. Né? Por uma questão de tempo, eu posso responder a da Roberta, ou então, se vocês quiserem, eu comento também sobre o Ministério Público. Então, responde aí, faz aí. Você comenta um pouquinho do Ministério Público e responde da Roberta, já está na sequência. Porque a função do Ministério Público de Custos Leves é defensor fiscal da lei e defensor da coletividade, dos nossos interesses. Né? Então, a impressão que tem real é de que é uma instituição remando contra a maré. Ela está indo contra os interesses para os fins para qual ela foi criada. Né? Defendendo interesses de quem? Será realmente que é da coletividade? Baseado em que dados? Estatísticos, dados científicos? É igual a Marisete falou, então fica parecendo tudo muito aleatório. O Ministério Público está realmente defendendo, na sua atuação, os interesses da coletividade?
né? Aí não, eu não posso nem falar muito, que aí eu vou querer ir para bandear para o aparelhamento do Estado, aí o negócio vai ser complicado, não vai ter tempo hoje. A gente vai Mas ser é presa, isso. Gabriela. Vamos. E a da Roberta aí, Gabriela? Então, a Roberta está perguntando aqui qual deve ser o nosso papel dentro dessa situação toda, sobretudo de quem não é da área do direito. Então, não é só a área do direito que tem um papel. Esse é, para mim, né, é um exercício de cidadania. Nós estarmos mais próximos dos governantes, das autoridades que estão tomando decisões, porque eles também, a sensação que nós temos é que eles estão desgovernados. Eles também não sabem o que fazem, né? Então, quando nós levantamos a nossa voz pacificamente, nós não precisamos, principalmente porque a Constituição veda, né? Qualquer tipo de manifestação que gere agressão, quebradeira ou machuque as pessoas, né? Manifestar pacificamente o que, que você gostaria dele enquanto governante, né? Ou ministro. No ano passado, quando eu falei sobre oportunismo, né? O que, que o STF tem feito de oportunismo, além de julgar essas ações? Marcar julgamentos extremamente delicados, polêmicos, perigosos, para um período de pandemia, porque eles vão fazer uma sessão online, não vão ter os manifestantes lá na porta, na praça dos Três Poderes, a sessão não vai ser presencial, não vão ter cidadãos participando, o amicus curiae, que é a possibilidade de um terceiro, né, um indivíduo participar no processo, dando a sua opinião, também é muito limitada. Né? Então, o que, que eles estão fazendo? O ano passado, eles fizeram essa tentativa, marcar julgamentos extremamente polêmicos em um momento de pandemia que nós não podemos participar. Então, eles tentaram fazer isso com o Zika vírus, mas a decisão foi favorável. Depois, no finalzinho do ano, não sei se você acompanhou, Roberto e os demais que estão acompanhando a live, tentaram marcar um julgamento de uma ação que tramita no STF sobre ideologia de gênero, né? Sobre Uhum. os materiais escolares constando a ideologia de gênero. Então, isso é um oportunismo muito grande. Então, o que, que nós fizemos? Nós comunicamos todos os grupos, grupos religiosos, né, grupos profissionais, a Uniju que se manifestou. Então, nós comunicamos diretamente com os parlamentares e eles formaram uma comissão, né, da bancada cristã e foram lá no STF, né, e o STF também recebendo, os ministros recebendo, né, os posicionamentos, as cartas enviadas pelos cidadãos. Então, é não ficar calado. Né? Por exemplo, agora, nesse momento, nós não temos vacina para todas as pessoas. As vacinas estão sendo comercializadas, as vacinas estão ainda em teste, não são realmente 100% eficazes, né? Mesmo que fossem 100% eficazes, não temos vacina para a população inteira ainda, né? Então, por que não encaminhar para os nossos chefes do executivo dizendo o seguinte: prefeito, tudo bem que o senhor não concorde, né, com tratamento precoce, mas enquanto não tiver vacina, libera o tratamento precoce com a distribuição da medicação para a população. Quem quiser escolher tomar a medicação, toma, né? Então, é isso, né? É ajudar nessa intenção de ajudar e participar mais também. No exercício profissional nosso, né? O que esses direitos que estão sendo cerceados, como que isso atinge diretamente a minha profissão? E entrar em contato com o conselho ou ordem profissional, ver o que o conselho ou ordem profissional estão movimentando para defender os direitos que estão sendo cerceados. Então, essa é a nossa posição. E hoje nós temos redes sociais, né? Até então, algumas estão sendo excluídas, né? Algumas lives, algumas manifestações, mas podemos manifestar nas redes sociais também. É, Só completando, fechando. O principal papel do cidadão, na realidade, nesse contexto todo e em outros contextos, é o poder da manifestação pacífica. Vocês não têm ideia de como o político tem medo do povo. Então, essa é uma área que eu gosto muito, mas hoje não é dia de falar disso, então vamos deixar para depois. Mas o seu papel político, Roberta, representando todas as pessoas que estão nos vendo e estão próximas, o seu papel político é o da manifestação.
E você pode exercer essa manifestação de várias formas. Não só nas redes sociais, mas mobilizando outras pessoas, fazendo contato com os seus representantes. Então, a gente tem 3 esferas de poder. Nós temos o município onde se mora, porque nós temos gente do Brasil todo, inclusive de São Paulo, que está na nossa live hoje. Nós temos mobilização, que pode ser feita quando o assunto for do município, mobilização quando for do estado, estadual, e mobilização quando for algo federal. E ainda tem uma 4ª mobilização, que é nos tribunais superiores, principalmente o STF. Então, primeira informação, a gente precisa saber o que está acontecendo. Em termos de local nosso aqui mais próximo, que é a prefeitura, tem o gabinete dos vereadores, todos eles têm as suas redes sociais, todos os vereadores têm. Então, vão lá, gente, falem. Tem uma ferramenta que as pessoas não gostam de usar. Eu falo que é a ferramenta mais fofoqueira das redes sociais nesse momento, que é o Twitter. Você que sabe o que está acontecendo, você vai lá. Fica lá uns 5 minutinhos para você ver. Então, esse poder de manifestação nossa tem que ser exercido à exaustão, porque a única defesa do cidadão é dessa forma. Ele não vai ser ouvido de outra forma. Porque nós delegamos aos vereadores decidir por nós o que se faz no município. Mas ele tem que saber que eu não concordo com o que ele está fazendo, com a postura dele, com a omissão dele, com os conchados e as negociatas que são feitas dentro da Câmara Municipal, que não são poucas. E isso, esse poder de mobilização nosso, ele deve ser exercido de todas as formas possíveis. Até você bater na porta do gabinete do cidadão que está lá nos representando do parlamentar e falar assim, olha, ó, não está certo, não concordo com você, não. E eu já vi tanta gente fazer isso, e isso é tão importante, porque, primeiro, você dá um feedback para ele, né? Você vai dizer que você não está feliz, né? Eu, quando tenho a oportunidade de conversar com o parlamentar, eu tenho o prazer de dizer para ele, olha, principalmente quando eu votei nele, eu cobro mesmo porque ele está me representando. Se ele estiver fazendo coisa que eu não concordo, eu vou falar para ele e enche a caixa dele de mensagem, que foi o que nós fizemos o ano passado em relação a essas decisões absurdas, né? Que nós não concordamos, que nós achamos que não são boas, não são justas, não são corretas. Então, esse é o principal poder que a gente tem, que é da mobilização. A respeito das profissões, Gabriela, existe uma coisa que as pessoas talvez não se lembrem. Existem os conselhos, no nosso caso, a OAB, de medicina, de veterinária, e tem os sindicatos. Alguns sindicatos realmente são muito bons, não todos, mas toda profissão tem o seu sindicato, tem a sua associação, então é importante que as pessoas procurem, para a defesa do seu trabalho, essas associações. Por exemplo, domingo eu perguntei para os feirantes, vocês não têm uma associação que os defenda? E aí o feirante falou para mim assim, não, a gente até que tem, mas eles não fazem nada por nós. Mas eles estão mobilizando, eles foram lá. Então, assim, conselhos, associações, isso tudo é muito importante porque representa a massa, não é uma pessoa mais falando, é alguém que está falando por ela. Então, politicamente falando, existe um partido no Brasil que tem uma estrelinha, e eles usam esses conselhos de maneira muito eficiente. E aí eu volto a falar para vocês, tem coisa que a gente precisa aprender. Se eles estão fazendo e está certo, então nós vamos tirar o que é ruim que eles estão fazendo, mas eles têm uma boa lição para nos dar. É assim que o aluno aprende. Porque tem professor que é muito ruim. Ele é péssimo, mas ele tem uma coisa boa que te ensina. Então, o aprender é um ato contínuo. Então, o que eu falo para vocês que estão nos assistindo? Procurem ficar atentos. Procurem ver de que forma você vai exercer seu direito de cidadania. De que forma você pode exercer o seu direito de petição. Porque quando você vai lá e fala com o parlamentar, quando você vai lá e fala com o gestor público, que nem sempre você vai falar com o prefeito, você vai falar com o secretário dele. Bom, exemplo meu, né? Bater na porta de secretário é normal. Entrar lá e falar, ó, tá errado, não tá bom, mas nunca vou só, sempre vou com representatividade comigo, porque quando você vai lá sozinho, você não é ouvida. A gente teve naquele dia da manifestação aqui de rua, aquela vereadora que foi... eu não sei que palavra usar, né, gente? Porque ela reclamou tanto nas redes sociais, mostrou que ela teve a liberdade cerceada, que ela foi ameaçada. Ela entrou sozinha numa reunião. Como assim? Ela não pode sozinha. Então, quando você vai lidar com o poder público, principalmente, você sempre vai com alguém, com um grupo. Você tem que ir representando. A avó sozinha, não sei no meu caso, porque eu já tenho alguns amigos, que vou lá com uma amiga mesmo, mas, no geral, é isso. Ok.
Quando fala da parte de associação, até entra a gente, né? É como a gente Entra a gente, trabalha. É como a exatamente. Unijuc trabalha. Mas, gente, eu não sei se é só para mim, mas parece que a Marisete está sem vídeo aí. Tá sem, Tô no Está sumiu. áudio. sem vídeo, está só com áudio. Eu sumi? Mas é o Como seguinte, assim? gente, Eu tão linda e faz um tempo. maravilhosa, tô sumindo. Tá sumindo. Quando eu faço pra voltar, gente? Eu tô me vendo aqui, vocês não estão me vendo. Que absurdo, gente. É, Nossa. não, gente, mas é o seguinte, a gente teria aqui ainda algumas perguntas, mas algumas muitas, né? Tem pelo menos umas 10 perguntas aqui. Só Olha. que assim, gente, não dá para a gente estender tanto, né? Fica complicado. A gente pode até fazer outra depois, outra hora. Parece que vocês duas conseguiram, né? Nós Trazer a três, né, atenção, Manuel? trazer a atenção de muita gente aí, muitas perguntas e tudo mais. Só que não dá, né? Já tem mais de 1 hora e meia de A gente faz conversa um aqui. segundo tempo. A gente pode fazer um dia só de respostas. Tá, aí, ó, eu não tô vendo, mas o pessoal tá Ah, não. falando que tá vendo, tá te vendo. Então tá ótimo. Ah, eu também não É, tô, então só nós dois. Então eu vou ficar quieta. Se o povo tá então, me vendo, gente, eu sei. então assim, eu espero que a gente marque outra, então, tá? Tá bom. Para continuar esse assunto, ou a gente combina um outro assunto, né, Ok. também nessa linha, e a gente continua em outro momento, e outra hora, com mais tempo, né, também, porque agora já vai ficando tarde. Vou dar uma Mas sugestão. muito obrigado. É, Como não? não, Deixa eu pois dar vamos ver. Vou fazer uma Não, sugestão. vou pedir, eu vou fazer até diferente, Marisete. Você pode dar a sua sugestão, mas eu vou fazer até diferente. Lá no nosso Instagram, coloquem lá, né? Lá Isso no, que eu ia falar. no banner que a gente colocou dessa live, coloquem lá as sugestões, comentem lá colocando as sugestões do que Temas vocês que querem, dos gostariam, né? temas que vocês Emanuel, gostariam e tudo mais, porque aí facilita pra gente. a gente não vai poder fazer live sozinha, porque você captou a minha mensagem do meu mestre. Eu ia sugerir justamente que as pessoas que fossem lá na página da Unijuc e sugerissem o que eles querem. O que eles querem Uhum. ouvir, quais as dúvidas que eles têm. Pode encher a nossa página lá de perguntas, que a gente vai respondendo lá na página, ou a gente vai respondendo numa próxima live, se for o caso. Mas vocês são muito Isso. bonzinhos, vocês ficarem conosco até agora, vocês são maravilhosos. Ó, beijo para vocês, vocês são ótimos. Então é isso. Então, muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Eu que Marisete. agradeço. Foi bom Na demais. próxima, logo a gente volta a encontrar, então. Espero que fisicamente, mas também por aqui. Tá bom? Eu só posso dizer que eu sou extremamente fã dessa dupla. O Emanuel sabe que ele é meu viking favorito. Eu amo esse menino de coração. E a Gabriela mora no meu coração de maneira muito especial. Então foi um prazer estar com vocês aqui. Eu queria agradecer muitas pessoas que estão participando. Eu consegui ver alguns, depois eu vejo quem estava. Aos meus amigos que estão aqui, aos meus sobrinhos de São Paulo, meus parentes de longe que estão entrando, minha prima que entrou lá da Espanha, eu estou até um ano longe. As pessoas que estão conosco, que participaram, eu agradeço muito mesmo, porque para a gente esse feedback de vocês é muito importante. E a gente fez com o maior prazer do mundo. Né? A Gabriela precisa ser explorada mais, então eu quero que vocês encham a Gabriela de perguntas, porque ela tem muito para oferecer também. Só E o eu? Emanuel também. E É. nós vamos ter uma próxima live que dia? Com quem? Emanuel, já para Não deixar o sei não, pessoal já. vamos ver. Ainda não tem, Vai. estamos marcando. Agora que nós pegamos o feeling, né? Agora nós sabemos como é que faz, agora vai ter muita agenda, né, Manuel? Então tá Isso, bom. vai. E Eu as espero que pessoas sim. também têm que lembrar que nós, na Unijuc, tem advogados específicos, pessoas que atuam na área trabalhista, área de família, né? Nós temos promotores, temos juízes, advogados, procuradores do Estado. Então, os Serventuários da temas são Justiça, diversos do e Ministério de direito Público. canônico, né? Que é a sua especialidade, do Vitor, direito canônico, da Lohane, né? Então, Então, os nós temas temos são os mais diversos. ok, nós temos advogados nas áreas civil, trabalhista, família, previdenciário, direito canônico, temos ainda pessoas Penal, penal, temos eleitoral. eleitoral. Então, a gente tem dentro nós temos a OAB dentro da Unijuc. E além do mais, temos juízes,
A OAB ainda não viu que foi sério, né? Deus que me livre. Foi. Não, nós somos pessoas santas, muito boas. Tá aqui. Nós temos os Gente, ramos do direito dentro da Unijuc, melhorou. e outra coisa, a gente Menos. é selecionado pelo bispo, então nós estamos aqui porque ele deu aval para a gente entrar. Mas voltando, como tem muitas áreas de atuação, temos Ministério Público, que a gente brigou, mas estão aqui, amiguinho da gente, ó, amigo mesmo. A gente tem muitas áreas, vocês podem fazer perguntas de várias áreas, elas serão respondidas com todo carinho. E, dependendo do volume de perguntas que tiver, a gente monta uma live extra com essas perguntas, com essas pessoas que são muito capacitadas e poderão estar com vocês. Ok. A gente vai organizando essas coisas, né? A Roberta vai colocar lá abrir uma caixinha de perguntas nos stories, ela até escreveu aí que vai abrir a caixinha de perguntas e tudo mais, aí vocês colocam as sugestões. Tá certo? Então, muito obrigado de novo, muito obrigado às duas. Boa noite. E até a próxima, então. Tá? Até. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Tchau.